Fala galera, mais um exemplo aqui mostrando algumas funções que são aplicadas aí na área da contabilidade, da administração e da economia, ok? Então vamos lá, vamos ler o comando da questão aqui. A produção Y para fabricar um certo componente eletrônico das TVs de plasma é modelada em função da quantidade de matéria-prima X utilizada por Y igual a f de x, que é igual a menos x quadrado mais 10.4x mais 20. Essa é a função produção. A produção que depende de x, que é a matéria-prima. Se a venda dos componentes depende da produção e é dada por v que depende de y, igual a 1.2 vezes y mais 0.1. Determine a venda a partir da quantidade da matéria-prima utilizada. Bom, pessoal, então nós temos aqui duas funções, ok? Uma função é a produção, que depende da matéria-prima, que é representada pela letra x. Então você tem uma função aí que y depende de x, ou seja, y depende da matéria-prima. E a outra função, nós temos a função venda. E a função venda depende da produção, ou seja, depende da função y, ok? E ela é expressa por 1.2 vezes y mais 0.1. A pergunta do problema que tem que ser resolvida é o seguinte: determine a venda a partir da quantidade de matéria-prima. Então, o problema está te pedindo o seguinte: ele te dá duas funções, ele te dá produção em função de matéria-prima, e ele te dá vendas em função da produção. E a pergunta é: calcule a função que representa, ou determine a função que representa a venda em função da matéria-prima. Tá legal? Então, você tem duas funções. Uma função que depende de x e uma função y que depende de x e uma função v que depende de y. Para que você possa fazer a função venda depender da matéria-prima, você vai ter que juntar ou fazer uma composição da função y com a função v. Porque percebam aqui, y depende de x, ok? Ou seja, a produção depende de matéria-prima. E aqui nós temos venda depende da produção. Então, se eu pegar a função y, que está aparecendo aqui, e que está aparecendo bem aqui, e nós conhecemos a função y, que foi dada, se nós pegarmos ela, substituir aqui e substituir aqui, nós vamos ter uma função onde venda depende de matéria-prima. Tá legal? Porque o y vai sumir e vai ficar aparecendo apenas a variável x, que representa a matéria-prima. Então, você vai ter vendas em função da matéria-prima, que é o que ele pede. Determine a venda a partir da quantidade de matéria-prima utilizada. Tá legal? Então, nós vamos fazer uma composição de funções. Nós vamos substituir na função venda o valor de y. E qual é o valor de y? Menos x quadrado mais 10,4x mais 20. Ok? Então, vamos lá. Está aqui a função y. Menos x quadrado mais 10,4x mais 20. E a função v, 1,2y mais 0,1. Vamos determinar, como eu falei, v dependendo de x. Olha. Ok? Como eu disse, como determinar v dependendo de x, ou seja, vendas em função da matéria-prima. Nós vamos pegar a função venda. Onde tiver y na função venda, nós vamos substituir o valor de y que é dado por essa expressão. Então, vamos lá. Substituindo, olha, 1,2, abre parênteses, no lugar do y, menos x quadrado mais 10,4x mais 20. Fecha parênteses, mais 0,1. E agora a matemática básica, pessoal. Fazer a propriedade da distributividade, onde você pega 1.2 e multiplica por todo mundo dentro do parênteses. Okay? Então aqui, vy é igual a menos 1.2 vezes x quadrado. Aqui, mais com mais dá mais 1,2 vezes 10,4x dá 10,48x mais 1.2 vezes 20 dá 24, mais 0,1. Não preciso multiplicar 1.2 por 0,1, ok? Só pelo parênteses. Matemática básica, pessoal. Não podemos esquecer dessas regrinhas, ok? O 0,1 está fora do parênteses, então ele não precisa ser multiplicado por 1.2. E agora que você já fez aqui a multiplicação, só organizando aqui, você vai ter menos 1.2x quadrado, mais 10,48x, mais, e aqui você pode somar, 24,1. Você poderia perguntar, professor, por que eu não posso multiplicar, por que eu não posso somar menos 1.2x quadrado mais 10,48x?
pelo fato de aqui ser x quadrado e aqui ser x. Isso impede que você some esses dois valores. Se aqui fosse x e aqui fosse x, poderia. Se aqui fosse x quadrado e aqui x quadrado, poderia. Se aqui fosse x e aqui fosse x quadrado, não poderia. Ok? Então você precisa ter o mesmo expoente para que você possa somar. X, x, x2, x2. Ok? Então, aqui só organizando, nós chegamos na função venda em função da matéria-prima. Ok? Falta substituir aqui o lugar do y x, que agora você tem a dependência em x e não em y. Então podemos alterar aqui e colocar vendas em função da matéria-prima. Isso. Nós temos agora a nossa função venda, dependendo da matéria-prima, e ela é dada por menos 1,2x quadrado mais 10,48x mais 24,1. Ok? Se nós já conhecemos a função venda, pessoal, nós podemos calcular o limite da função venda, novamente aqui trocando de y para x, podemos calcular o limite da função venda, por exemplo, quando o x tende a 20, né? Quando a matéria-prima tende a 20. Okay? Nesse problema não foi dada a unidade da matéria-prima, né? Então vamos só chamar de 20 mesmo. Ele disse em quilogramas, não fala se é gramas, mas enfim. O importante é nós aplicarmos a regra de cálculo do limite. Então, limite da função venda quando o x tende a 20. Então, limite de x tendendo a 20. Opa, uma correçãozinha aqui. Não é 100, é 20. Corrigindo agora. X tendendo a 20. De menos 1,2x quadrado mais 10,48x mais 24,1. Como nós já vimos, basta substituir o x tendendo a 20 dentro da função e realizar os cálculos. Substituir aqui e substituir bem aqui. Então, nós vamos ter 1,2 vezes 20 ao quadrado mais 10,48 vezes 20 mais 24,1. Então, nós vamos ter aqui 20 ao quadrado dá 400, 400 vezes menos 1,2 dá menos 480. Mais 10,48 vezes 20. 10,48 vezes 20 dá 209,6. Mais 24,1. Realizando a conta, nós obtivemos aqui um valor de menos 246,3 vendas. Ou seja, você calculou o limite da função venda e o valor da função venda, desse limite, perdão, deu um valor negativo. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que se a produção de matéria-prima, se a função venda, que depende da matéria-prima, está dando negativo, isso quer dizer que as vendas estão caindo, né? Você tem x tendendo a 20, então isso quer dizer que as vendas estão negativas, ou seja, as vendas não estão muito boas. Você precisa aumentar mais esse x para que esse valor fique positivo e você comece a aumentar as suas vendas. E aí, obviamente, aumentando a venda, você vai aumentar a receita, aumentar lucro e, consequentemente, sua empresa pode obter grandes resultados futuramente. Ok? Então tá aí, galera, mais um exemplo onde vocês podem ver a aplicação de composição de funções, né, que é essa situação de substituir uma função dentro da outra. Isso é chamado de composição de funções. E a aplicação das regras de cálculo de limite, ok? Bom, galera, por hoje esse vídeo fica por aqui, né? E daqui a pouco tem mais um vídeo mostrando algumas mais aplicações sobre algumas funções dentro da área de vocês da economia e da contabilidade e administração, ok? Valeu, galera, até mais, até o próximo vídeo.